Quero conversar com você agora se você está endividado, se você está precisando de alguma estratégia, alguma forma para você eliminar suas dívidas. A dívida é algo muito ruim. Além de tirar o sono, né, além de você ir dormir todas as noites pensando em formas de tirar aquela dívida ali da sua frente, você conseguir eliminar essa dívida, você pode estar tendo problemas familiares, problemas aí dentro de casa, com a esposa, com o marido. Então, criar um plano para eliminar essas dívidas é extremamente importante e um plano, uma estratégia que você consiga seguir para que você consiga ver uma luz no fim do túnel, né? Às vezes você vai precisar de um tempo para eliminar essas dívidas, mas se você tiver um plano, tiver uma meta traçada, um passo a passo a ser seguido, eu tenho certeza que você vai conseguir eliminar essas dívidas e não vai voltar a tê-las. Dominar as suas finanças, eu tenho certeza que você vai ter uma vida financeira muito mais saudável, uma vida financeira muito mais abundante e até mesmo conquistar a sua independência financeira. Mas para isso, você tem que eliminar essas dívidas, né? Principalmente as dívidas ruins. Então eu vou mostrar agora para você uma estratégia para você eliminar as dívidas aí da sua realidade de uma forma eficiente. Então o primeiro passo que você tem que fazer é avaliar a sua situação. Então o que você tem que fazer? Faça um levantamento das suas dívidas. Seja dívida de cartão de crédito, seja dívida de consignado, seja dívida do cheque especial, faça um levantamento de todas essas dívidas. E aí você vai fazer uma separação. As dívidas boas e as dívidas ruins. Rodolfo, o que é uma dívida boa? Nós já conversamos sobre isso. Dívida boa é toda aquela dívida que te ajuda a crescer financeiramente, seja uma dívida educacional, seja um imóvel, seja uma dívida que você pegou um empréstimo para investir na sua empresa, para fazer a sua empresa crescer. Isso é uma dívida boa. E uma dívida ruim é toda aquela dívida que não aumenta o seu patrimônio, não te enriquece, vamos colocar dessa forma. Então, seriam aquelas dívidas do cartão de crédito, do rotativo, aquele empréstimo que você pegou sem nenhuma finalidade específica. Às vezes você pegou um empréstimo para pagar o cartão de crédito. Então, essas dívidas são as dívidas principais, as dívidas que você vai focar para nós eliminarmos aí da sua realidade. E é interessante também que você analise as suas dívidas boas. Aqui no nosso passo a passo, você vai ver que às vezes você pode pegar um novo financiamento, pegar um novo empréstimo, pagando menos juros para pagar esses empréstimos que às vezes estão com juros enormes. Então a primeira coisa que você tem que fazer é avaliar a sua situação. Então pega uma planilha no computador, às vezes você pode anotar se você gostar de escrever, anota todas as suas dívidas. Começa a anotar dívida no cartão de crédito, quanto que eu estou devendo no cartão de crédito, quanto que eu estou devendo no cheque especial, quanto que eu estou pagando aqui de financiamento imobiliário, quanto que eu estou pagando de empréstimo. Então você vai fazer um compilado de todas as suas dívidas. Rodolfo, eu preciso fazer uma análise da parcela ou uma análise do valor total? Recomendo que você faça uma análise do valor total. Então quando você for fazer esse levantamento, além de colocar na sua planilha, você entra em contato com o seu credor. Entre em contato com a instituição financeira, seja o banco, seja o cartão de crédito. Veja quanto que você precisa ter para fazer a quitação dessa dívida. Você vai avaliar suas parcelas, com certeza, mas é importante que você saiba quanto que você precisa. Porque uma coisa é você pegar a parcela toda ali que você tem que pagar num período X, por exemplo, você pegou um empréstimo de 12 parcelas de R$1.000. Tá? Então você vai ter aí R$12.000 de dívida, mas esse não é o seu valor real de dívida, tá? Porque se você eventualmente quitar essa dívida, esse valor ele vai ter que vir a valor presente. Qual que é o valor da sua dívida no dia de hoje? A sua dívida no dia de hoje é menor do que essa dívida no futuro, então você vai trazer a valor presente. Às vezes a sua dívida você paga aí com R$11.000, menos do que você pagando de uma forma parcelada. Então é muito importante que você saiba esse valor, quanto que você está devendo, cada uma das suas dívidas no valor presente. Somou tudo, viu tudo ali, quanto que você precisa, o que você vai fazer? Você vai criar um plano para o pagamento dessas dívidas. Então você sabe que você tem essas dívidas e você vai priorizando quais que são as dívidas que tem uma taxa de juros maior, qual que é a dívida que tem um melhor custo-benefício ali para você com relação à taxa de juros, prazo, taxa de juros. Então ordene as suas dívidas pelas mais caras até a mais barata. Então você vai ordenar suas dívidas dessa forma para você saber justamente qual que é o caminho mais eficiente, qual que é o caminho financeiramente mais eficiente para você quitar as suas dívidas. Então fez esse levantamento, colocou numa planilha, ordenou as maiores, e quando eu falo maior,
principalmente com relação à taxa de juros, não necessariamente a que tem o maior valor. Por exemplo, eu tenho uma dívida de 50 mil reais, mas eu estou pagando ali 0,5% de juros por mês. Eu tenho uma dívida de 30 mil reais e eu estou pagando 5% de juros por mês. Qual que eu vou priorizar pagar? A que tem maior taxa de juros. Tá? Porque quanto mais juros tem, né, mais dinheiro você perde, vamos colocar dessa forma. Então, essa é a dívida que você vai mirar eliminar primeiro. Tá? Depois que você fez esse levantamento, o que é que você vai fazer? Você vai começar a procurar instituições financeiras, você vai começar a procurar alguns bancos para, às vezes, fazer uma portabilidade de dívida, né, que eles fazendo essa portabilidade, você consegue uma taxa de juros menor, ou você vai fazer um consolidado de dívidas. O que seria esse consolidado? Você vai somar todas as suas dívidas e vai tentar pegar um valor no empréstimo que você consiga quitar essas dívidas e os juros que você vai pagar nesse empréstimo seja um juros pequeno, às vezes com um prazo dilatado ou às vezes até mesmo com uma carência de pagamento. Por que isso é interessante? Porque isso vai te dar tranquilidade, você vai ter uma parcela menor, como você vai dividir em várias vezes, você vai ter uma parcela menor e pagando um juros menor. Mas, Rodolfo, eu não vou estar me endividando dessa forma, me endividando mais ainda. Não, de forma alguma. Você vai estar eliminando boa parte das suas dívidas ruins e vai concentrar a sua dívida em apenas uma única dívida. Fica muito mais simples para você controlar apenas um empréstimo e também, né, você tem ali uma tranquilidade maior financeira, isso vai te dar um respiro, vai aumentar ali o seu caixa, vamos colocar assim, porque tende a sobrar mais dinheiro. Se você consegue pegar um valor que você quite as suas dívidas e esse valor que você pegar tiver um parcelamento maior, logo a sua parcela vai ser menor, né, porque você vai diluir aí no tempo, né, você vai estar pagando por um tempo maior, mas com uma taxa de juros menor. É isso que você tem que perseguir. Rodolfo, eu consegui aqui num banco um empréstimo que vai me dar uma taxa de juros maior. Faz sentido? Não faz sentido. Você tem que buscar um empréstimo que te dê um juros menor e um prazo de pagamento maior. Então você consolida suas dívidas, centraliza tudo em uma só dívida. E aí você já sabe ali as suas dívidas, você já fez a sua planilha orçamentária e o que você pode fazer também? Você pode cortar gasto. Se você corta gasto, sobra dinheiro, sobrando dinheiro você consegue aumentar ali o pagamento das suas dívidas. Tá? Então, quanto mais você economizar, mais dinheiro você tem para pagar dívidas. Uma outra possibilidade é você também aumentar a sua capacidade de fazer dinheiro, aumentar a sua receita. Como que você aumenta a sua receita? Trabalhando mais. Você pode começar a vender para o governo, você pode fazer freelance de alguma coisa, você pode começar a vender alguma coisa. Então, essa é uma possibilidade, porque você aumentando a sua receita, naturalmente vai sobrar mais dinheiro e assim você consegue quitar aí as suas dívidas. Rodolfo, mas eu já vou quitar no próximo mês? Não, você vai fazer um planejamento. Lembra que nós estamos fazendo aqui uma estratégia. Quando você conseguir atingir ali determinado volume financeiro, você vai priorizar o pagamento daquela dívida que tem a maior taxa de juros. E assim você já elimina essa dívida aí da sua realidade. Uma outra possibilidade que você tem de incrementar essa estratégia é você vender algum bem que você tenha. Às vezes você tem 2 carros aí na sua casa, você só usa um carro, dá para viver com um carro só. Então vende um carro que aí você vai conseguir eliminar algumas dívidas, o que vai te dar uma tranquilidade, né? Você vai conseguir dar aquela respirada e também vai sobrar dinheiro para você em algum momento comprar um outro carro dentro do seu planejamento. Você pode estar vendendo outros bens também, alguma coisa que te ajude, né, a conseguir quitar as suas dívidas. Então recapitulando tudo, o que você tem que fazer para conseguir eliminar suas dívidas? Primeiro ponto, saber quais são as suas dívidas. A maioria das pessoas não faz a menor ideia do grau de endividamento que está, não sabe quanto que as dívidas comem ali do orçamento mensal, quanto que elas precisam efetivamente para pagar as dívidas. Então a primeira coisa que você tem que fazer é fazer esse levantamento. Fez o levantamento, você vai priorizar, colocar em ordem da maior taxa de juros para a menor taxa de juros. Você vai tentar fazer algumas coisas para conseguir já eliminar algumas dívidas ou reduzir a taxa de juros, como por exemplo a portabilidade dos juros para uma outra instituição financeira, para outro banco, ou às vezes no seu próprio banco você negociar aquele empréstimo que você já tem. Você também vai fazer uma consolidação, né, desse valor, quanto que você precisa para quitar todos os seus empréstimos, quitar todas as suas dívidas. E aí você vai prospectar num banco, prospectar em algum agente financeiro, algum agente de crédito, um empréstimo, um financiamento que você consiga uma taxa de juros menor do que a taxa que você está pagando ali nos empréstimos e um prazo maior. Se você conseguir fazer isso, vai ser maravilhoso, porque você vai pagar os seus empréstimos uma taxa de juros menor, num prazo maior, que vai fazer com que sobre mais dinheiro aí no seu mês.
E o grande ponto é, você tem que incrementar suas receitas, né? Tem que sobrar mais dinheiro no mês, ou você vai começar a cortar mais ainda os seus gastos, né? Se você está seguindo a sua planilha, você já deve saber ali o que você tem que cortar, você vai realmente começar a cortar às vezes um pouco mais, ou você vai aumentar as suas receitas. O fato é que sabendo as suas dívidas, você tendo noção dessa realidade, você vai ver se é viável o pagamento dessas dívidas com as suas receitas, com as suas entradas. Então, muitas vezes você vai fazer esse levantamento e você pode se surpreender negativamente. Poxa, o que eu ganho aqui eu não consigo quitar as minhas dívidas. Se eu quitar as dívidas, eu não vivo. Se eu vivo, eu não pago as dívidas. Então, o que você tem que fazer? Essa negociação, né? Converse com os agentes de crédito que você falou, né? E tenha muita responsabilidade em todas as decisões, em todos os compromissos que você fizer. Se você conseguir uma negociação, honre a sua negociação. Por isso que eu acho interessante você tentar fazer essa consolidação das dívidas, porque você vai para uma instituição financeira ter somente uma dívida num prazo maior, numa taxa de juros menor. E em todos esses pontos você tem que manter o foco. Às vezes você pode ficar com aquela ansiedade assim, será que vai dar certo? Nossa, eu não gosto de ver os números, mas precisa ser feito. Esse levantamento é extremamente importante para ser feito. Às vezes, quando você olhar para os números, você vai parar e pensar, puxa vida, como que eu cheguei nisso? Tudo bem, não importa como você chegou nisso. Passado já foi. O que é que você tem que olhar? O seu presente, pensando no futuro que você quer. Então, o que passou está no passado. Você não pode fazer mais nada sobre isso. O que é que você tem que fazer? Olhar o seu presente pensando no futuro que você quer construir. Então, se você quer um futuro mais próspero, você quer um futuro mais rico, não adianta você ficar olhando para o passado. O passado já era. Tá onde? No passado. Então, as decisões que você faz hoje é que vão construir o seu futuro, não o passado. Então, pode doer um pouco olhar esses números? Pode, dói. Eu sei como dói. Eu já passei por isso. Eu, durante muito tempo, olhava para os números e olhava, caramba, que coisa horrível. Difícil. Mas eu vou dar um jeito. Eu vou ser persistente e vou fazer até dar certo. Vou ser persistente, dificuldades vão acontecer. Tenho que trazer essa realidade aqui para você, né? Você vai precisar se dedicar, você vai precisar se empenhar, porque às vezes os números, o número é muito frio, né? O número não tem pena, não tem carinho, não tem amor, é um número, ele é muito frio ali. Então você vai olhar para aquele número, vai achar que é um grande desafio, realmente aí você vai ter que encarar esse desafio de frente. Então a melhor forma de você conseguir gerenciar, eliminar as suas dívidas é dessa forma, fazendo esse levantamento, bolando esse plano de pagamento, negociando com as instituições financeiras, mantendo foco e principalmente celebrando cada conquista. Celebre as suas conquistas, celebre aquele empréstimo que você conseguiu quitar e assim você vai, com muita consistência, muita dedicação, construir um futuro muito próspero.